Então, vamos iniciar. Formas de diagnosticar uma gravidez. Quais são as formas de diagnosticar uma gravidez, né? Como é que é isso, né? Como que saber se alguém está grávida? Como saber se eu estou grávida, né? Qual, qual seria a forma de eu diagnosticar uma gravidez? O diagnóstico de uma gravidez, ele é feito principalmente, né, por análises laboratoriais, tanto de sangue quanto da urina. Então, tanto o exame de sangue quanto o exame de urina, ele é capaz de diagnosticar uma gravidez. O exame de sangue, gente, ele é o mais confiável e o mais fidedigno, né, que sempre dá correto, que é o o beta-HCG, né? O beta-HCG é o método mais confiável para diagnosticar uma gravidez, porque ele tem um hormônio, né, chamado gonadotrofina, né, coriônica humana, que é o HCG, que ele dá de ver, né, pelo beta-HCG, né, o exame de sangue, e ele pode diagnosticar uma gravidez. Então, o exame de sangue, gente, é o mais confiável para diagnosticar a gravidez. Então, se você está suspeitando de estar grávida, o exame mais fidedigno é o beta-HCG. Ele é feito através de uma coleta de sangue, né, no laboratório, e ele começa a ser produzido 6 a 8 dias após a fecundação, que é no momento que é a implantação do óvulo, quando o óvulo está sendo fecundado pelo espermatozoide. Então, com 6 dias de grávida, você já consegue descobrir sua gravidez fazendo o exame de sangue, né? Coisa que com esse tanto de dia, outros exames não dá de ser feito. Então, esse é o mais confiável, né? O beta-HCG. Temos também os testes de gravidez de farmácia, né? Acho que todas as meninas que estão aqui já fizeram alguma vez, ou tem alguma amiga que fez, ou conhece esse teste de farmácia, né? Então, a maioria das mulheres hoje em dia, elas preferem os métodos mais práticos, né? Sem a necessidade de ser furada, de coletar sangue. Então, desde 1970 existem os testes de gravidez. Então, se perguntar para vocês, né? Desde que época existem os testes de gravidez? Desde 1970. Eles podem ser feitos em casa, né? Que são os famosos testes de gravidez que são vendidos em farmácia. Então, esses testes de gravidez, né? É aquele que você faz xixi, né, no copinho e coloca, né, lá o testezinho, né? Se der duas marquinhas, tá grávida. Positivo. Se der só uma, negativo. Existem vários mitos desses testes de gravidez. Tem gente que diz que é a primeira urina, tem gente que diz que tanto faz a urina. Gente, é por conta que a urina pela manhã da mulher é mais concentrada. Então, os hormônios estão mais concentrados e fica mais fácil de identificar. Mas fazendo pela tarde, pela noite, vai dar a mesma coisa, tá? Isso é mito. Então, né? Quanto mais passar, quanto maior for a concentração da urina, melhor vai ser o resultado. Então, após uma semana da falha do período menstrual, os testes de farmácia superam 99%. E se o seu teste for feito após 1 ou 2 dias de atraso e vier negativo, ele pode ser repetido após uma semana, caso você ainda suspeite de estar grávida. O que é isso? Por exemplo, tem gente que tem a menstruação toda ok, né? Aí atrasou 1, 2 dias, já quer fazer teste de farmácia. Vai dar um falso negativo, né? Se você estiver grávida. Então, é indicado que você espere um pouco, né? Espere uma semana para poder repetir esse exame para poder fazer. Não fazer imediatamente, que às vezes pode dar um falso negativo. Outro exame também que ele é bem fidedigno, né, para poder descobrir se está grávida, é a ultrassonografia, né? Algumas em gestações, mesmo que tenha algumas semanas, o diagnóstico pode ser feito através da ultrassom, né? Porque na ultrassom dá de verificar, o médico consegue
verificar o saco gestacional, né? Que é onde está o embriãozinho. Então, ele já consegue ver o embriãozinho aqui através da ultrassom. E a partir da quinta semana de gravidez, né? Às vezes, ou antes mesmo, você já consegue identificar. É um método mais caro, né? Porém, é um método também seguro, né? De verificar se você está grávida. Então, pode também estar realizando a ultrassom. Temos também o exame físico. O que é isso, professora? Por incrível que pareça, algumas mulheres procuram diagnóstico após as fases avançadas. Às vezes a mulher nem não atrasa a menstruação, às vezes já é desregularizada, então ela às vezes não desconfia, né? E às vezes elas conseguem definir através do exame físico. Por quê? Com 12 semanas, gente, o útero começa a ficar palpável. Você já consegue sentir o seu úterozinho maior. Após 20 semanas, já conseguimos identificar os batimentos cardíacos do feto com o estetoscópio, assim como os movimentos de palpação. Então, eu conheço mulheres que descobriram que estava grávida depois de sentir o bebê se mexer, né? Acontece também das mamas ficarem doloridas, de você perceber sua barriga crescer um pouquinho, né? Ficar mais durinha. Então, tudo isso faz parte do exame físico, né? Que você pode também descobrir a gravidez. Depois da descoberta da gravidez, gente, o que vai acontecer? Você vai ter que iniciar logo em seguida o pré-natal. Então, descobriu que está grávida, logo em seguida já tem que ir atrás de um posto de saúde para poder iniciar o seu pré-natal o mais rápido possível. Pré-natal, né? A Organização Mundial de Saúde, OMS, defende que a assistência da maternidade tem o objetivo de salvaguardar, né, a saúde das mulheres durante a gravidez e durante o aleitamento materno, né? E ensina os cuidados que são indispensáveis para as crianças, né? Permitindo o parto normal da mulher, né? Então, é realizado o pré-natal, né? Para cuidar das crianças, para poder avaliar o crescimento, para passar o tratamento correto, como que tem que proceder. E com isso orientando também que as mães venham ter um parto normal, né? Porque se você, para quem não sabe, o corpo da mulher, gente, ele foi feito exclusivamente para ter parto normal. Claro que tem aquelas mulheres que não dilatam, que não têm passagem, que são rasas, que não conseguem ter normal, né? Tem que ir para cesárea. Mas todas as mulheres, se conseguirem, se fazer exercício, se caminharem, se não for aquela pessoa morta, mole, ela consegue ter um parto normal, né? Então, por isso que é interessante que inicie o pré-natal logo após a descoberta e tiver o resultado na mão do exame, porque precisa do exame para você poder realizar o pré-natal. Então, o SUS do Brasil, né, ele tem um conjunto de políticas para garantir os direitos da gestante e do bebê. Então, faz parte do SUS também, né? Como é que vai dar a gravidez? Como é que vai se dar a gravidez, né? A partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, né? Então, a gente viu ontem que o espermatozoide entra pela vagina da mulher, passa pelo ovário, vai para as trompas ser fecundado no óvulo e vai para o útero, né? E a partir disso já se inicia a nova fase na vida da mulher, que é a gestação. E esse período, gente, ele é passado por diversas transformações e acaba afetando o corpo da mulher, físico como psicológico. Depois que a mulher descobre que ela está grávida, ou então ela passa a ser gerado o filho dentro dela, o corpo dela vai entrar em transformação. Vai alargar o quadril, vai crescer a barriga, outras engordam mais do que o devido. Tem que, às vezes, acha que tem que comer por dois e sai comendo desesperadamente. Também não é assim, tem que comer coisas saudáveis e de 3 em 3 horas. Afeta também o psicológico da mulher, porque a mulher grávida fica mais sensível, qualquer coisinha chora, fica emotiva. Então, depende da mulher, né? Cada gravidez é de uma forma diferente.
vai começar os enjoos. Então, tudo isso é uma série de transformação que acontece no corpo da mulher durante a gestação. Durante a gestação é necessário que você tenha um médico ou um enfermeiro para fazer o seu pré-natal. Então, você pode fazer tanto com o médico quanto com o enfermeiro. No posto de saúde, gente, geralmente é feito com enfermeiro pré-natal. Particular que, às vezes, quem faz é o ginecologista. O pré-natal é um conjunto de ações, né, que antecedem o parto e continuam até o nascimento do bebê, com o intuito de atender às necessidades da gestante, né? Então, vai promover saúde, prevenir algumas intercorrências, tanto para a mãe quanto o feto, e assim reduzindo o risco, né? Risco de uma doença, risco de adoecer, risco de perder o bebê. Então, para isso que serve o pré-natal, né? E também para acompanhar a sua gravidez, o crescimento do bebê, como que ele tá, ouvir os batimentos, ver o tamanho da criança, ver se tem alguma malformação. Então, para tudo isso que vai servir o pré-natal. A gestante, gente, ela deve saber sobre, ser informada, né? Sobre as consultas, né? Que tem, os exames que será submetido, os sintomas mais comuns da gravidez e orientações para as queixas mais frequentes, sinais e sintomas do parto, incentivo para o aleitamento materno e medidas preventivas. Então, durante o pré-natal, a gestante tem que ser informada sobre tudo isso. Sobre que ela tem que fazer a consulta sempre, que ela tem que fazer exames. Na primeira consulta de pré-natal, gente, é a mais demorada, é quando a enfermeira vai pedir lá um monte de exame para o paciente. Então, temos que explicar também os sintomas comuns nas gravidez, porque tem mulher, né, que às vezes é o primeiro filho e não sabe como procede. Então, tem que explicar a mudança do corpo dela e o principal, né, sempre incentivar as mães ao aleitamento materno. Gravidez de baixo risco, né? Com essa gravidez de baixo risco, é quando não é necessário aplicar intervenções de maior complexidade, quando a morbidade e mortalidade materna e perinatal são menores do que a população em geral. Então, a gravidez de baixo risco é quando ela pode ser realizada no posto ou com o médico, quando não tem nenhum risco de morte, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, quando não tem risco de morte, é uma gravidez de baixo risco. Então, a assistência do pré-natal é de baixo risco, né? Temos que ter na primeira consulta a história clínica, né, com o exame confirmando a gravidez, a identificação, os dados da paciente, dados socioeconômicos, antecedentes familiares, se algum deles tem algum tipo de doença, antecedentes pessoais, ginecológicos, né? Se você passou já pelo ginecologista. Então, tudo isso ter que saber na primeira consulta. Também, o número de gestações, né? O número de partos tem que saber, porque se a pessoa só teve cesárea, com certeza o segundo dela é cesárea, né? Ou parto normal, pode ser parto normal ou cesárea. Então, temos que saber o número de partos que aquela paciente teve. O tipo de parto também deve saber se é normal, cesárea ou fórceps. Alguém sabe o que é isso? Fórceps, gente, é um instrumento, né, semelhante a como se fosse uma pinça. Ele serve para retirar o feto quando pode colocar em risco a vida da gestante ou do bebê. Então a criança tem que ser retirada antes do tempo. Temos também que saber no pré-natal, né? O número de aborto que aquela mãe teve, se ela já teve, né? E o número de filhos vivos. Então, todas essas perguntas são feitas no pré-natal. Lembrando, quando que é uma gravidez de risco, né? Como que é da primeira gestação? Como que o bebê corre risco? Quando ele nasce
antes da 15ª semana ou depois, desculpa, gente. É gravidez de risco quando é menor que 15 anos de idade. Então, quando a menina tem 14, 13, 12 anos, é de risco a gravidez, por conta que o corpo da mulher ainda está em formação. 15 anos é uma adolescente, 14 anos, 13, mesmo que ela esteja formada, o corpo dela, o útero dela ainda está em formação. Então, menor que 15 anos é gravidez de risco e maior que 35 anos. Então, quem está chegando nos 35 anos, né, tenha um filho antes dos 35. Ter filho depois dos 35 já é de risco. Temos um intervalo entre as gestações, né? Meses. Por exemplo, se a pessoa teve uma gestação e depois já engravidou de novo, tem que ter um acompanhamento especial, pode colocar em risco a criança. Em relação à idade gestacional, né? Como é que a gente vai conhecer? O bebezinho. Se ele nasce antes de 37 semanas, ele é pré-termo. Se ele nasce de 37 a 41 semanas, ele é termo. E se ele nasce depois de 42 semanas, ele é pós-termo. Então, isso é uma siglazinha, um nomezinho que é usado no pré-natal e na assistência de saúde. Então, temos que saber o número do RN, né? Os antecedentes, né? Se essa mãe já teve alguma gestação, enfim. Baixo peso. Se o neném nascer com menos de 2.500, ele tá com baixo peso. Ele vai ter que ficar um tempinho lá no hospital, internado, para ganhar peso. Às vezes vai até para UTI. Então, o bebê tem que nascer com mais de 2.500 quilos. Se tiver menor que 2.500, o seu bebê tá com baixo peso. Peso elevado, acima de 4 quilos. Gente, 4 quilos não passa nem normal, né? Vai ter que ser cesárea. Então, maior que 4 quilos já tem que ter atenção, né? Que já coloca em risco, pode colocar em risco a vida do bebê. Morte neonatal é de 28 dias de vida. Então, até 28 dias de vida pode ter uma mortezinha do bebê, se não cuidar. Temos também o natimorto, que é uma morte fetal intraútero, quando o bebezinho morre já lá no útero. E sempre também vai ter complicações na gestação. Então, tem que fazer o exame físico na mãe, né? Inspeção geral, determinação do peso, estatura, avaliação nutricional, se ela está se alimentando, palpitação na tireoide, avaliação da pele, ver se não tem nenhum risco de anemia, ausculta cardiopulmonar, exame de abdômen. Então, tudo isso, gente, vai ser feito no pré-natal, na primeira consulta em diante. Tem que aferir a pressão, ver a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pesquisa de edema nos membros inferiores. O que é isso, gente? Para as mãezinhas aqui que tem aqui na aula. A maioria delas fica com edema, né? Fica inchada nos últimos dias. Antes também ficam inchada. Então, para as mães que ficam com edema, inchaço, tem que dormir com os pés para cima, que nem tá na foto, para o sangue poder circular melhor. Então, é importante que venha verificar esse tipo de edema. Temos que ter o autocuidado, incentivar o aleitamento materno, por conta que o aleitamento materno é importante, reduz o risco de infecção, reduz o risco de diarreia, é mais econômico, o afeto da mãe e do bebê é melhor, né? A relação da mãe com o filho. Então, tem vários fatores de por que o aleitamento materno é importante. Então, se você tiver algum desconforto gestacional, algum tipo de dor, algum incômodo, você tem que falar no seu pré-natal. E toda vez tem que ter o cartão no pré-natal, né? Para poder agendar as consultas e anotar todos os resultados dos seus exames. Temos também, né? As vacinas. Gente, as vacinas são muito importantes.
Então, toda mulher grávida também vai passar pela fase da vacinação, né? Todos os médicos sabem, né? Mas muitos não têm reforçado isso. Mas tem que saber a necessidade da imunização para mulheres grávidas. Vacinas que não que estão disponíveis no posto de saúde gratuitamente. Quais são elas? Vacina da influenza, DTP, vacina da hepatite B. Então, essas 3 vacinas vocês conseguem tomar de graça no posto. Então, mulher ficou grávida, tem que tomar essas 3 vacinas. Então, né, a vacina influenza para gestantes, né? Para que é? Para quem não sabe, né? É da gripe, né? Serve tanto para a mãe quanto o bebê e causa menos casos de doença, né? Quando você toma a vacina da influenza, evita também de ter qualquer tipo de gripe na gestação. Ela é gratuita, só você ir no posto, né? E também você pode também tomar depois de que teve o bebê, né? 45 dias após o nascimento do bebê. Só levar o cartão da gestante ou o cartão de nascimento do bebê. Temos também, né, a vacina DTP, que é a tríplice bacteriana acelular do adulto. Qual o objetivo dela, né? Vai proteger o seu bebê contra tétano, coqueluche. Então, essas duas doencinhas, né, coqueluche e tétano, vocês já devem ter ouvido falar. Então, a DTP é para isso, né? Então, a preocupação com a coqueluche é decorrente ao aumento dos casos de lactantes jovens. Então, tem muita gente com a taxa de imunidade baixa. Então, a taxa de mortalidade de meninas novas que ficam grávidas, que o bebê morre por conta que não tomou as vacinas ou não fez os exames. Então, às vezes é a falta de conhecimento, né? Então, essa vacina DTP também tem que ser tomada durante a gravidez, assim que descobre, né? Qual é o objetivo da vacinação da gestante, né? É diminuir a transmissão, né, da mãe para o bebê, porque às vezes, quando a mãe pega uma doença, se ela não toma vacina, ela pode passar para o bebê, e o bebê já nascer com a doença. Temos também a vacina da hepatite B. Caso a gestante não tenha o esquema de vacinação completo para a hepatite B ou nunca tomou nenhuma dose, ela deve ser vacinada durante a gestação, preferencialmente durante o segundo ou terceiro trimestre. Tem mulheres, gente, que perde a carteira de vacina e fica difícil, né? Assim, mas você vai ter que repetir e tomar de novo. Então, por isso que é importante que vocês tenham a carteira de vacinação para acompanhar, né? Por fim, os recém-nascidos, né? Eles podem ser infectados, nascerem, né, com as mães portadoras do vírus de hepatite B e o risco de infecção crônica é bem maior. Então, por isso que é importante que as mães se vacinem. Quem tiver grávida sempre indicar, né? Na primeira consulta do pré-natal, gente, é realizado o pedido de vários exames, né, que o enfermeiro ou médico pede. Grupo sanguíneo, fator RH, né, qual é o grupo sanguíneo, hemograma, glicemia, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sífilis, fezes e urina. Então, desculpa, todos esses exames é pedido na primeira consulta de pré-natal. Temos o hemograma completo, né? Que esse exame de sangue vai verificar se há alguma alteração nas células, né? Se tem infecção, se tem anemia. E ele deve ser feito no primeiro e no segundo trimestre da gravidez. Então, vai ser feito nos primeiros meses e depois dos 3 primeiros meses ser repetido de novo. Temos que saber o fator do RH do bebê, né? Se é positivo ou negativo por conta do bebê. Então, tem que ver o seu tipo sanguíneo e o do pai também, né? Porque às vezes o sangue da mãe não é compatível com o do pai. E o bebê pode nascer com alguma doença hemolítica. Então, deve ser feito no primeiro trimestre da gravidez. Você tem que fazer. Glicose em jejum, né? Para ver se você não tá pré-diabética, até porque diabetes é um risco de gravidez. Então, tem que fazer, né? Coletar para ver se você não tá com diabetes gestacional. Então, é necessário que faça. Exame VDRL, que serve para diagnosticar sífilis. Gente, a quantidade de sífilis em mulher grávida é grande.
todo dia atendemos nos postos de saúde várias mulheres com problema de sífilis, para não passar para a criança, tomando bezetacil, 2 doses, às vezes não aguenta a dor, desmaia, não volta mais, e a infecção volta dobrada. Então, tem que ser feito esse exame no primeiro e no segundo trimestre da gestação. E às vezes tem que repetir até no terceiro, porque senão a criança nasce ó, com sífilis, já com a doença. Pode ver as feridas aqui. Então, é importante que faça também o exame. HIV também, né, tem que ser feito, porque é o causador da AIDS, que pode ser transmitido para o bebê. Então, deve ser feito no primeiro trimestre e pode ser necessário repetir. Então, também tem que fazer os testes rápidos assim que estiver grávida. Exame de sangue para rubéola, né? Para diagnosticar se tem algum problema neurológico. Se você tiver com rubéola, gente, você pode nascer com. O neném pode nascer com problemas neurológicos, né? Na cabeça, retardo mental. E ele deve ser feito no primeiro trimestre. Então, são vários exames, né? Quem já teve filho aqui, não sei se lembra, mas a primeira consulta do pré-natal ela é bem demorada. Ela é bem demorada mesmo, por conta do risco, né? Que a mãe pode estar correndo, pode causar. Então, ela é necessária que faça. Então, por isso que tem que fazer todos esses exames. É de grande importância. Outro exame também, né? É um exame de CMV. O que é esse exame, né? É para diagnosticar o citomegalovírus, que pode provocar malformação no feto. Esses exames, gente, mais específicos, eles são feitos particular, não tem na rede pública. Tem o exame também de toxoplasmose, né? Que serve para diagnosticar. Então, tem que ser feito no primeiro trimestre também, né? E no segundo. Por quê? O que é toxoplasmose? É aquela doença, né, que é causada pelo gato e pelo rato também. Então, tem mulher que ama gato, tá grávida, os gatos em cima. Quem tiver grávida, gente, evite os gatinhos em cima de você. É bonitinho e tudo. Então, tem que ter cuidado. Se tem alguma mulher que gosta de gato, tem que evitar. Então, temos também o exame de hepatite B e C, né, que são os testes rápidos. O exame de urina, para ver se não tá com infecção urinária. Outra coisa também que dá muito em mulher grávida, gente, infecção urinária. É o recorde. Então, tem que ter infecção urinária. Tem que ter o exame. Tem que fazer o exame. Então, sempre tem que estar repetindo, evitar prender xixi, evitar usar calça muito apertada. Então, tudo isso tem que vigiar durante a gravidez. E a ultrassom, né, gente, para detectar a presença do embrião. Tem gente que não tem condição de fazer logo que tá grávida. Mas é bom que você faça 1 a 2 ultrassons, né, para ver como é que tá o bebê, a posição, se ele tá crescendo direitinho. E atenção, né? No quarto, quinto mês já é bom esperar, né, para fazer no quarto, quinto mês, porque dependendo do médico já dá de ver até o sexo do bebê, né? Então quem é ansioso, quer ver, né, só fazer uma ultrassonzinha. Exame ginecológico, né, para avaliar a região íntima. Quase nenhuma das mulheres fazem, que é o Papa Nicolau, que é o PCCU. Então é interessante fazer para ver se não tem nenhuma infecção, né? Esses exames do pré-natal, gente, permitem identificar doenças, infecções, algum tipo de hipertensão, anemia, infecção urinária, doenças transmissíveis de mãe para o filho através do sangue, como AIDS e sífilis. Durante o pré-natal, a mulher vai receber várias informações para ter uma gravidez saudável, como a importância de seguir uma dieta balanceada para não ganhar peso em excesso, praticar atividades físicas
e evitar o uso do álcool e do cigarro. Então, temos que ter cuidado com isso. Mulher grávida não pode usar álcool. Bebê pode causar maior formação no bebê. Cigarro também. Várias mães que fumam, que não conseguem deixar de fumar, a criança pode nascer com problema respiratório, às vezes até com problema no pulmão. Então, proibido. Mulher grávida não pode beber e nem fumar cigarro. Então, né, na avaliação obstétrica, né, vai medir a barriga da bebê, palpar, né, para ver se sente o bebê aqui direitinho, auscultar para ouvir os batimentos do bebê. Gente, é muito importante o pré-natal. E o toque vaginal, né? Que é o pior das mulheres, que quando tá perto de ganhar, faz o toque lá, que é o mais horrível, né? Eu não tenho filhos, eu não sei. Isso é relato que eu escuto dos pacientes, né? Que é, quem tem filho já sabe como é que é o toque, se é legal, se é bom, se é ruim. Aqui tem um monte de mãe, né? Vocês podem me contar a experiência de vocês. Eu só sei da teoria, né? De dar aula, mas de prática, de sentir, eu nunca senti, não. Gente, por que que é importante auscultar o bebê, né? Por que que é importante essa parte do pré-natal? Tem uma cunhada de uma amiga minha que ela não estava sentindo a bebê, né? Então ela antecipou o pré-natal, foi no médico, ela não estava sentindo. Criança mexe, gente. Quem é mãe já sabe, a criança mexe todos os dias. Se a criança não tá mexendo, algum problema tem. A minha mãe até falava para minha cunhada, né? Come um doce que a criança vai mexer. Que Lucas Liguar, ei Liguar, come um doce que a criança vai mexer, fica na posição tal, né? Tem essas superstições, né? Mas se você não sente a criança mexer, procure o seu médico. Então, essa vizinha eu acho que eu até comentei com vocês, né, que ela teve Covid. Aí ela não estava sentindo a criança mexer alguns dias, ela ficou, podia ser da cabeça dela, passou alguns dias, ela foi no médico, fazia um ultrassom e ouviu os batimentos. O médico passou mais de 40 minutos atrás dos batimentos da criança e não a escutava. Já pediu ela para ir para a maternidade, chamou o pai da criança e descobriu que a criança estava morta dentro dela. Já estava com 8 meses, toda formada. Pode ter sido ou não uma infecção pós-Covid, mas o bebê não tava com problema no coração, né? Então teve que tirar Maria Aloíse, né? Que era o nome da bebê, mortinha, né? Graças, graças a Deus não aconteceu nada com a mãe, né? Porque poderia dar uma infecção generalizada e matar até a mãe, né? Porque carregar um feto morto dentro de si. E ninguém sabe quantos dias aquela criança estava morta lá dentro, né? Porque não tem como saber. Então, por isso é importante, gente, sempre estar fazendo pré-natal. Tem mãe que tem preguiça, às vezes não tem tempo, não quer ir toda semana, todo mês. Aí, às vezes, passa a ser 15 dias, às vezes passa a ser semanalmente. Mas é importante pro pré-natal, né? Para acompanhar como que tá a criança. Lá no pré-natal, você vai medir também, né? A barriguinha da mãe. Aqui, ó. Tá medindo, né? Para ver o comprimento do bebê. Se a barriga tá crescendo direitinho. Também vai palpar, né, para ver a posição do bebê, isso quem faz o enfermeiro e o médico, né, porque ele vai crescendo, né, palpar aqui, ó, faz essa manobrazinha, até porque com o tempo o bebê tem que se encaixar. Outra coisa também que leva a ter parte cesárea, quando o bebê não encaixa perfeitamente, aí é necessário fazer cesárea. Então, quando aqui, ó, quando ele tá encaixado, a gente consegue sentir a cabecinha do bebê para poder verificar se pode ter um parto normal. Então, é importante fazer essa mensuração também, o toque. Ver a cabecinha dele. Então, gente, essas são as posições mais comuns. Que posição é essa aqui? Cefálica. E essa é pélvica. Qual dessa... Fazer uma pergunta para vocês. Podem responder aí no chat. Qual dessas duas posições o bebê está preparado para nascer normal? Posição cefálica ou posição pélvica? Esse ossinho aqui, ó, da pubis, região sacral, que a gente viu na anatomia, né? Que eu dei para vocês. Cefálica, né? Raíssa, Neucilene, Mária, Alcirlene, as únicas que responderam.
Então, elas acham que é cefálica. Os demais concordam? É a posição cefálica, todo mundo concorda com elas? Tá fazendo, importante é isso. Tá, manda poder que eu mando pra Márcia. Então, gente, tá certo, elas acertaram. Então, essa posição aqui, cefálica, é que o bebezinho tá pronto para nascer normal. Pélvica, não tá preparado, não fez a rotação e, nesse caso, é cesárea na certa. Então, por isso que é importante fazer sempre para ultrassom para ver a posição que o bebê está. Uma, duas ultrassom, né? Então, tem a escuta, né? É obstétrica que pode ouvir os batimentos e ele é um ruídozinho, né? Também tem os ruídos que são escutados, né? Da mãe, né? Da passagem do sangue pela parede uterina, apresentando o mesmo batimento do pulso. Então, tem canto, gente, que o batimento é bem acelerado, mais rápido, por isso que tem que encontrar o correto. Então, né, BCF são os batimentos cardiofetais. Eles têm que ser de 120 a 140 BPMs, batimentos por minuto. Então, quando a enfermeira contar lá, o médico tem que ser de 120 a 140. Se tiver menor que isso, não está normal o bebê. Então, esse é o número correto de batimentos por minuto que o bebê tem que ter. Como que é escutado, né? Como é que é essa ausculta? Por esse PNARD, né? Esse aparelhozinho aqui, passa o gel na barriga da mãe, coloca aqui e vai auscultar lá os batimentos. Que acho que todo mundo já viu um desse, né? Antigamente era tipo um telefone sem fio, botava uma no ouvido e um na barriga. Bem antigamente, quando não existia esse. E por último, o toque vaginal para ver quantos centímetros tá, para ver a elasticidade do útero e avaliar se tem um trajeto vaginal para poder ter o bebê. Ele é colocado, feito quando a bolsa estoura ou quando a mãe está perto de ganhar o bebê. E também, às vezes, fazem na primeira consulta do pré-natal. Mas não é todo enfermeiro, não é todo médico que faz. Mas eles fazem na primeira para ver se tem algum problema no útero da mulher, se tem passagem. Enfim, é necessário que faça também esse toque vaginal. Então, como a gente viu, né? Professora, meu bebê estava cefálica, mas não tive normal. A Raíssa falou, né? Que o bebê estava cefálico, mas não teve normal. Nesse caso, foi porque tu não tinha passagem. Ele estava na posição de nascer, mas talvez tu não tinha passagem, né? Tu dilatou os 9 centímetros, tu lembra? Porque às vezes, gente, o bebê tá na posição, mas não significa que vai nascer normal. Muitas vezes a pessoa não dilata, né? Quem tá grávida aí, ó, as mamães, não sei se tem algum ainda online aí, online, ó, presente, temos que as mães não podem ser preguiçosas não, gente. Grávida sempre fica com preguiça. Fica com preguiça de andar. Mulher grávida tem que andar, tem que ter preguiça. Não, grávida, não tá doente não, o pessoal diz isso, né? A Claudiane, a Cláudia disse que também teve cesárea, né? Então não dilatou. Então, se tu tem um bebê já, né, Cláudia? Não sei se tem um, é dois, mas quando tu tiver o próximo, com certeza pode ser cesárea também, por conta do primeiro. Sempre o médico avalia isso no pré-natal, né? O enfermeiro. Pois bem, o que faz dilatar é o exercício também, né, gente? Tem gente que não anda, que fica só deitado, que não quer andar, que não sobe escada. Pois eu, no dia que eu estiver grávida, tomara que eu não fique chata, não. Porque eu vou querer subir um monte de escada, andar, varrer a casa, dilatar tudo. A Cláudia tem três. Mas eu pensei que só tinha um. Tá bom, então, de fechar a fábrica. Por filho, hoje em dia, gente, filho é dinheiro. Quanto mais filho, mais dinheiro a gente tem que ter. Professor, o impressionante é que eu não tive preguiça. Então é tu que é rasinha mesmo. Porque às vezes a pessoa não tem preguiça, faz exercício, faz aquela bola, né? Aquele negócio que não dá mais que notícia lá. Mas é porque às vezes tu não tem passagem mesmo, tu é rasinha, né? Que nem diz, né? As pessoas às vezes têm rasa. É que nem aquela forma, né? Tem gente que faz relação sexual em todas as posições. Eu admiro essas mulheres. Não sente nada. Mas tem outras que faz uma posição diferente, já fica com dor, né? Já tá doendo. Então não é normal. Às vezes é porque o útero. Dizem que o útero tá. Não sei se você já ouviu falar que o útero tá abaixo da mulher.
Então existe isso, né? Tem mulher que faz de cabeça para baixo, homem bota de cabeça para cima, vira uma perna, vira a outra e não sente nada, mas tem outras que sentem. Então, às vezes é importante buscar o médico, né? Porque relação sexual não pode sentir dor. Se sente dor, não é prazeroso e tem desconforto, né? Então, algo normal. O William fica rindo aí porque não é eles, né? Porque quem sofre é a mulher. A mulher que sofre com menstruação, a mulher que sofre carregando o filho 9 meses, sofre a dor de parir, que dizem que é uma das piores. Eu lembro, não sei se teve alguém já filho normal. Eu lembro que quando eu fui fazer o suave a primeira vez, fiz só uma, quer dizer, nem deu até negativo, graças a Deus. Eu chorei, gritei, saiu lágrimas pelo meu olho, que ô troço ruim. Aí a mulher ele disse assim: Meu Deus, é muito mole, quando for parir não vai nem aguentar. Me deu uma raiva, ó. Deus me livre, se for uma dor que nem pior que aquela, eu tô lascada. Porque ou coisa ruim é aquele suave. Então, a dor de parir também não deve ser fácil. Então, gente, o que a gente viu da aula de hoje, né? A importância de fazer o pré-natal, quais são os exames que diagnosticam a gravidez, né? Que é o de sangue, o de urina, a ultrassom, né? E o exame físico, que é as modificações no corpo. Fora isso, também temos o pré-natal, né? Os exames que são realizados, alguns particulares, outros no posto, e a importância de fazer o pré-natal.